Salve filhas e filhos de Pindorama. Meu nome é Oswaldo Costa e essa é a Terra da Utopia. Sejam bem-vindos. Meus amigos, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu queria deixar um recado para vocês sobre o formato do canal. A ideia de criar a Terra da Utopia não era criar um canal do YouTube como os milhares, milhões que já existem. A maioria dos canais do YouTube são de entretenimento ou de tutoriais, né, de como fazer alguma coisa. Esse canal se propõe a uma outra coisa, um outro objetivo. A ideia aqui é interatividade. O canal só tem a razão de ser dele na atividade de vocês dentro do canal. É por isso que eu sempre falo para vocês, além do básico que todo canal sempre pede, like, comente, compartilhe, ative o sininho, que vocês, quando forem comentar, tragam as suas ideias. Essa é a ideia. A ideia é que esse canal seja um depositório de ideias de todos, para consulta, para tudo. A ideia é um dia podermos ajudar a política institucional, transformar essas ideias, as principais pelo menos, em política pública. Então é o seguinte, os primeiros 15, 20 minutos do vídeo, geralmente eu pego o assunto que eu vou falar, que vai ser importante para a gente discutir mais adiante, e é só para ilustrar, para contextualizar. A mensagem mesmo do vídeo, o vídeo começa a pegar fogo, é a partir dos 15, 20 minutos. Então, por favor, assistam até o final. Quem quiser entrar nessa onda e viver na terra da utopia, assista até o final. Vocês vão entender o que eu estou falando. Todos os vídeos, pegue cada um dos vídeos do canal, tire um dia tranquilo para vocês, uma vez por semana, e tente ver o vídeo até o final. Vai ser muito importante, que aí vocês vão entender o todo para poder nos ajudar, estar aqui junto com a gente, encabeçando essa luta. Dito isso, eu vou agora entrar no título, propriamente dito, do vídeo. Só que antes de entrar nesse assunto do vídeo em si, eu queria citar duas pessoas. Antes de citá-las, eu quero falar o porquê que eu vou citá-las. Nós aqui estamos tentando pensar em soluções, claro, algumas são imediatas, são para ontem, mas a ideia é pensar também, principalmente, a médio prazo, longo prazo, é criar ideias para políticas estruturantes, para que a gente não volte a viver, porque essas crises mundiais, inclusive, são cíclicas. De tanto e tanto tempo, de 10 em 10, de 20 em 20 anos, acontecem essas crises e que se nós não estivermos solidificados na nossa estrutura de nação, tudo pode ruir, pode ir por água abaixo. Que foi o que aconteceu agora, por exemplo, na destituição da Dilma. Todos os projetos que eram estruturantes da época do PT, ainda da época do Lula e da própria Dilma, com algumas canetadas e algumas votações do Congresso, derrubaram a maioria. Então está na hora de a gente pensar realmente em estruturar a sociedade com leis, incluir em cláusulas pétreas,
para que não possam mais se modificar. A primeira pessoa que eu vou falar, por exemplo, e eu sou fã incondicional dos dois. Um já faleceu, era hemofílico, era um de 3 irmãos, se eu não me engano, todos 3 estabilizados na sociedade, famosos. E esse cara morreu lutando. Ele já estava, por ser hemofílico, contraiu o vírus da AIDS, do HIV. E ele e os irmãos, né? E esse cara, mesmo definhando, magro, ele lutou contra a fome. E isso foi... Ele começou um projeto chamado Ação da Cidadania, que era o Natal Sem Fome. O primeiro passo foi o Natal Sem Fome, de 93. Isso foi em 93, gente. Demorou 10 anos, por exemplo, para aquela política do Fome Zero, na época era Natal Sem Fome ainda, e em 2003 o Lula abraçou a ideia, abraçou até um ano antes, foi no ano da eleição, e criou o Fome Zero. Né? Pegou, modificou algumas coisinhas, incluiu outras e criou o Fome Zero. Foram 10 anos, de 93 a 2003, para começar a fazer esse projeto estruturante para acabar com a fome no país. E nós chegamos praticamente a isso, praticamente a zero. Já na época da Dilma, saímos do mapa da fome, da FAO, da ONU, e voltamos para o mapa da fome. E eu tô falando isso tudo porque eu lembrei da frase do Betinho que ele falava, ele falou, se eu não me engano, a primeira vez essa frase, numa entrevista, eu acho que foi pro RJTV da Globo, na época do Natal, né, do Natal Sem Fome, do primeiro, e a repórter perguntou alguma coisa do tipo, se não era inócuo o que ele estava fazendo, tal, que a melhor coisa seria um plano estruturante para médio e longo prazo. E ele falou, olhando nos olhos dela, ele falou assim: minha jovem, quem tem fome tem pressa. Eu lembro que eu tinha 23 anos na época, aquilo me marcou profundamente. Até porque talvez eu pensasse parecido com a repórter. Mas o que tem fome, quem tem fome tem pressa, essa frase foi impactante demais. E eu passei a entender essa luta de quem faz essa ajuda, esse auxílio na ponta, né? Porque quem tem fome tem pressa. Só que me veio à mente de novo essa coisa de não ter algo fixo como política realmente de Estado para sempre, para que não haja mais famintos no país. Porque senão vai acontecer. Pela coincidência, vocês vão ver no vídeo que eu vou postar daqui a pouco, na época, em 93, eu não lembro na verdade se o vídeo é de 93 ou se já é de 2002, na véspera do lançamento do Fome Zero. Eram 32 milhões de famintos no país. O Betinho fala isso no vídeo, vocês vão ver. Hoje são 33 milhões de famintos, fora os que estão em algum grau de insegurança alimentar. O total de quem está em insegurança alimentar são 125 milhões de pessoas no Brasil. Grau 1, 2, 3... A coisa é muito séria. E aí eu vou passar esse vídeo agora. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. O Brasil foi produzindo ao longo da história a riqueza e a miséria. Mas nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos
com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. Mas a pobreza, com o tempo, se transformou em indigência. E a riqueza se transformou em escândalo. E nós, então, estamos assustados. Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente, que faz da vida das grandes cidades um pesadelo e que faz da vida do campo uma continuada pobreza e miséria. Mas chegou o momento de reverter este quadro, de erradicar a miséria, de acabar com a pobreza, de não aceitar mais como natural que tudo isso aconteça, de mobilizar as consciências, de mobilizar a cidadania, de mobilizar cada pessoa para transformar esta questão não numa questão do governo, não numa questão do Estado, não numa questão do outro, mas numa questão de cada um. Num problema a ser resolvido por todos, solidariamente e de forma concreta. Nós temos alguns problemas que são absolutamente emergenciais. 32 milhões estão com fome. Trata-se de matar a fome de 32 milhões. A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido, ou uma reforma estrutural, ou mesmo uma reforma agrária. A fome precisa de comida já. E sou convencido de que o brasileiro, ao contrário do que penso, é um solidário. Eu acho que não existe vida sem esperança, né? Quem tem fome tem pressa. O segundo é uma figura que eu preferi mostrar para vocês uma foto. Uma foto que ficou icônica, saiu no jornal, nos jornais. E lembra muito uma passagem da Bíblia em que Jesus fala: eu tive fome e me deste de comer. E aí ele segue a passagem, né? Eu tive sede e tal, eu tive frio. É o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, servindo uma quentinha a um morador de rua que estava enrolado num cobertor, num pano, e que não aparecia o rosto dele, parecia aquelas imagens icônicas que a gente tem do cristianismo, né, de Cristo envolto num pano, numa mortalha. Aquilo foi impactante demais para mim também. Infelizmente o Betinho já se foi, o Padre Júlio está aí, idoso, mas com alma de criança, com uma energia fantástica. E é o farol, é o exemplo. É o cara que entendeu a mensagem do homem. Bom, dito isso, após vocês terem visto a foto, eu quero falar do título do vídeo. Que mundo que nós vamos deixar para as nossas crianças? Vocês já devem ter escutado essa frase, essa pergunta, essa questão. É uma questão que já é levantada há muito tempo. Eu já vi essa questão em jornais, livros, vídeos. Só que eu quero ampliar essa questão. Quando essa questão foi formulada, ela foi formulada muito em cima, principalmente do meio ambiente, das coisas voltadas para o meio ambiente. Mas o mundo que a gente pode viver, que pode ser que realmente aconteça, baseado em coisas que eu falei nos outros vídeos, como essa nova mudança do capitalismo
e as consequências que o capitalismo já está causando na natureza, e além da enorme desigualdade que só fez aumentar nas últimas décadas. Engraçado, né? Apesar de surgirem mais ricos, né? O número de bilionários aumentou, mas o número de paupérrimos triplicou. Mas vamos lá. Eu quero tratar esse vídeo de forma propositiva. Em vez de falar das possíveis tragédias que o capitalismo, o ser humano dentro do sistema capitalista está causando, eu quero sonhar com vocês. O que a gente pode deixar para os nossos filhos e netos? Essa nova geração toda que está aqui, está chegando e está por vir também. Aliás, aqueles, inclusive, que nós nem conhecemos. O filho dos nossos filhos, os filhos dos nossos vizinhos. Provavelmente teremos um mundo pós-trabalho. Para quem é da minha idade vai lembrar, por exemplo, de um desenho da dupla Hanna-Barbera, que era os Jetsons, e tinha a contrapartida da época das cavernas, que eram os Flintstones. Mas os Jetsons, já, sei lá, ele passou aqui no Brasil na década de 80. Mas, se eu não me engano, ele é 10 ou 20 anos mais antigo. É da década de 60, 70. E era um exercício de futurologia fantástico. Várias daquelas coisas que estavam no desenho na época, que ainda não existiam, hoje já existem, né? TVs tela plana, comunicadores em que você vê a pessoa com quem está falando. O máximo que tinha naquela época era o telefone fixo, não tinha nem celular ainda. Uma coisa que ainda não existe na prática real comercial, mas já estão criando, já vai entrar em comércio, acredito eu, quero que vem, ou daqui a, sei lá, no máximo 5 anos. Eu acho que eles estão só estudando a viabilidade no ar, é o veículo voador, né? O veículo voador, que era algo e que a gente até reclamava uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, que passou os anos 2000 e a gente ainda não tem um veículo voador. Pois é, nós já temos. Só ainda não entrou. Já foram até vendidos, se eu não me engano. Até a empresa brasileira de aviação, a Embraer entrou nesse mercado também. Eles estão criando um veículo que parece um carrinho minúsculo e ele tem hélices como se fosse um drone. Então é uma questão só de tempo, e de pouco tempo. O mundo todo está mudando. Ou nós participamos ativamente dessa mudança e colocamos as premissas que nós queremos para o futuro dos nossos filhos e netos, ou nós e as próximas gerações, seremos engolidos. O capitalismo, a ganância humana, vai nos engolir e vai se autodestruir. Porque a ganância, ela é um sentimento ignorante. É um sentimento de pessoas que ignoram o todo. E por ignorar o todo, não tem noção do tamanho, da consequência dos seus atos. Principalmente se esses atos não acontecerem logo de cara, logo no primeiro ano, no segundo. Se as consequências forem para 30, 40, 50 anos, essas pessoas não estão nem aí. Porque elas não vão ver. Não são elas que vão sentir. Essa mensagem, por exemplo, é para os filhos dos bilionários, inclusive, para os netos dos bilionários. Questione seu pai, seu avô, porque é o mundo que vocês vão viver.
E agora, gente, perguntemos a nós mesmos como será a educação no mundo pós-trabalho. Porque a educação dos últimos 100, 150 anos foi toda ela voltada para o mercado de trabalho, para preparar a mão de obra, seja para o comércio, para a indústria, para o serviço público. Nós não formamos pensadores, pessoas que pensam a sociedade como um todo, que entendem a sociedade como um todo, que sabem ler a sociedade. Perguntemos isso para a gente, como será essa nova educação? Eu sei que tem milhares, talvez milhões de pessoas no mundo inteiro já estudando isso e com certeza já tem até planos. Eu quero é só reunir esses planos para que a gente realmente deixe um legado. A saúde. A nossa saúde também sempre foi voltada para o mercado, para os trabalhadores. Quem é da minha idade vai lembrar que não existia o SUS. Existia o INAMPS aqui no Brasil. E o INAMPS era só para quem tinha carteira assinada. Se você não tinha carteira assinada, você não tinha direito à saúde pública. Ou seja, a saúde era para os trabalhadores. Como será essa tal saúde universal de qualidade do futuro? Nós temos que pensar, por exemplo, a médio e longo prazo, para uma sociedade saudável, em medicina preventiva, saúde da família. Voltar ao básico do que era há 100 anos atrás. Hoje, com tecnologia, essa saúde preventiva é muito mais fácil. Num mundo pós-trabalho e talvez pós-capitalista, provavelmente metade dos nossos hábitos vão mudar. E, claro, provavelmente também influenciar na nossa saúde. A saúde do século XX e agora do século XXI, ela se deteriorou tanto e metade, no mínimo, dos motivos é por conta dos nossos hábitos. Os hábitos da sociedade moderna. Qual é a natureza que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é a água? Qual é a qualidade da água? Teus filhos e netos ainda vão conhecer os animais? Quantas espécies animais ainda existirão? O que nós faremos para que os nossos filhos também tenham esse direito? É sobre esse futuro que eu quero falar com vocês. Como será o mundo pós-trabalho? Pode ser perto do paraíso, ou pode ser o mais completo inferno. Tudo vai depender de o que nós vamos fazer. Hoje, cada um de nossos atos vai fazer diferença. Imaginem as pessoas, de uma maneira geral, poderem se desenvolver as suas potencialidades, criar coisas novas, criar coisas, por exemplo, que os Jetsons falavam lá atrás. Nós podemos fazer hoje coisas que a gente nem imagina do futuro. Vamos criar hoje isso. Tenham certeza de uma coisa: se nós pudermos pensar a respeito,
Se nós pudermos imaginar, nós podemos concretizar. É uma questão de união, vontade, determinação. Todos. Vamos pensar nisso. Eu preciso que vocês realmente se engajem, gente. Vamos discutir essas ideias. Em breve eu vou estar começando a fazer as lives. Por enquanto é só material para a gente pensar. É isso que eu estou tentando apresentar aqui. Vários materiais, quase todos eles abordando mais ou menos os mesmos assuntos. Porque são assuntos que permeiam o nosso dia a dia. Por último, gente, eu quero reforçar que a Terra da Utopia só vai existir realmente com a participação de todos. Então, vem, dê seu like, ative o sininho, compartilhe, deixe sua mensagem, traga seus projetos. Vamos discutir. Se o seu projeto for muito grande, não tiver como colocar na timeline, pega o e-mail. Eu vou depois tentar colocar aqui ou botar nos comentários o e-mail do Terra da Utopia e vocês mandem o e-mail com o projeto todo. Eu vou dar uma analisada, sendo viável fazer dele um vídeo, eu transformo ele em vídeo para a gente apresentar esse projeto. Parafraseando de novo Raulzito, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Vem. Uma boa noite, buscadores. Durmam bem.